Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é o João Paulo Canhado da Silva. Eu tenho 19 anos, sou natural daqui de Sorocaba mesmo. Bom, vou falar um pouco sobre a minha trajetória com a música, minha caminhada, os instrumentos, enfim. A minha vida toda foi muito relacionada com a música. Sempre gostei de cantar e dançar quando eu era criança, minha mãe cantava para mim. Então eu tive sempre essa boa relação com essa arte, né? E tudo se aflorou com essa dupla Gino e Geno, meados de 2006, 2007. O Gino e Geno possuía um sanfoneiro, né, chamado Xodozinho. Ele tocava maravilhosamente, toca ainda, né? Ele dançava e fazia coisas assim que eram incomuns, né? Todo mundo tinha o estigma do sanfoneiro classudo, tocando, enfim. Ele dançava, ele pulava, ele fazia pirueta com a sanfona, então aquilo me encantou de uma maneira tão impressionante que eu falei, caramba, eu quero ser igual ele quando eu crescer, né? E já surgiu esse desejo, essa atração pela sanfona, né? E na época o meu pai possuía um comércio, a gente vendia espetinhos na ambulante, né? E ele tinha um cliente que tinha uma sanfoninha. Era uma sanfoninha Hering de 12 baixos. E, você vende, você não vende, enfim. Os dois negociaram a sanfona e meu pai acabou dando de presente para mim. Pense, cara, uma criança fascinada pelo Gino e Geno, fascinada pelo instrumento. O cara dançando, dando piruetas com a sanfona, eu recebi uma e podia imitar, né? Então, eu ligava o DVD e ficava o dia inteiro, assim, escutando o DVD, dançando igual, sabia os passos. E ficava o dia inteiro fazendo um monte de barulho, né? E depois eu resolvi, num consenso com os dois, com meu pai e minha mãe, que queria aprender a tocar e queria me aprofundar naquilo, não que fosse só uma brincadeira como eu estava levando, né? Então, depois de muita procura, eu iniciei o curso na Escola Lira, uma das poucas escolas que ensinavam acordeão aqui em Sorocaba, né? E aquilo se aflorou, né? Desde a primeira aula já vim começar a tocar, né? Na primeira aula já vim começando a tocar isso. Então, pra mim, caiu como uma luva, né? E sempre querendo aprender mais, sempre buscando ter mais conhecimento, né? Lembrando que eu tinha poucos meses de aula, né? Então, no final do ano, a Lira sempre fazia uma grande apresentação no teatro municipal. Então todos os alunos apresentavam uma peça, mostrando seu talento, né? E eu fui o mais ovacionado da noite, tocando Asa Branca, né? E inclusive tem esse vídeo. Isso foi em 2011. E foi lá minha primeira apresentação real, oficial, gravada, com banda, enfim. Lá começou, eu acho que, a minha vida de músico, naquela noite, naquele dia, naquela apresentação. Mas daí eu comecei a tocar nas festas de família, mesmo sabendo muito pouca coisa, eu sempre estava lá presente com a sanfona, sempre levava em todo lugar que eu ia, nos aniversários, nos churrascos, então eu estava lá. Tocava a sanfoninha, ela fazia o meu barulho, aplaudia, às vezes eu ganhava até uma caixinha dos meus tios, eles davam um dinheirinho para incentivar, né? E também comecei a tocar na igreja, mesmo que pouco, eu ia nas missas com a sanfona, tentava tocar alguma coisa, aí os meus colegas, meus irmãos deram muito apoio para mim, né? E vendo uma maior necessidade de uma troca de instrumento, apesar daquela sanfona ser bem velha, meus pais resolveram comprar uma sanfona melhor para mim. Foi a realização de outro sonho. Me lembro até hoje, foi uma manhã, se eu não me engano foi no começo do ano, assim, sabe? Tenho isso guardado. A gente foi em Itu, na loja de músicas, e a gente adquiriu uma sanfona. Era uma sanfona Veneza, italiana, vermelha, coisa mais linda. E segui aprendendo, segui caminhando naquela escola de música com o professor Ricardo. Daí, no fim, a escola Lira acabou falindo, ou extinguindo o curso de acordeão, não me lembro no momento.
E com esse mesmo professor, para não parar as aulas e não ficar estagnado, porque era muito difícil, né? Era muito procura pelo curso, por ser um dos únicos professores que davam aula aqui em Sorocaba, a gente resolveu fazer aulas particulares, né, com ele. E eu ia na casa dele, aprendia, mas eu estava naquela fase da vida que eu queria brincar, que eu queria jogar bola, que eu não dava tanta prioridade para os estudos, né? E eu acabei parando por um tempo. Fiquei um tempo parado, mas a sanfona não conseguiu sair de mim, sabe? Vira e mexe eu pegava, mas não dava tanta importância. Até eu conheci o professor Guazelli. Eu vi uma apresentação dele, a gente tinha alguns amigos em comum. Então eu vi ele tocar maravilhosamente e me encantei novamente. Parece que foi uma segunda paixão, assim, se é que a gente pode dizer, né? Daí descobri que ele dava aulas de sanfona e eu acabei começando a fazer aulas particulares com ele. Nesse momento, minha vida musical deu um salto tipo da água pro vinho, porque eu estava mais motivado, eu estava com tudo, assim, sabe? Aprendi músicas mais difíceis, com métodos mais complexos e conseguia tirar aquilo com facilidade, além do meu ouvido tá mais aguçado naquele momento. Então, a minha facilidade para tirar as músicas eram infinitas, sabe? E assim eu fui, né? Fui tocando cada vez mais, fui me apresentando e começou a minha valorização até na escola, né? Como eles descobriram que eu tocava, eles me convidavam para tocar shows de talentos, né? Começaram a chamar para tocar nas festinhas da escola e eu era o vencedor unânime, sabe? Por ser um instrumento diferente, não tirando os méritos dos meus amigos, dos meus colegas na época, mas como era um instrumento assim surreal, né? Não era como um jovem gostar de sanfona, porque tinha aquele estigma, né? Ah, sanfona é um instrumento de velho, não sei o quê. Então eu acabava sendo unânime, né? Ganhei show de talentos, ganhei vários eventos da escola. E foi nessa época também que eu comecei a aparecer para algumas duplas, algumas bandinhas aqui do bairro. Então eu era presença carimbada nos showzinhos, né? Ia lá, tocava, tentava tirar alguma coisa e, enfim, tive contato com esse meio também, o meio das duplas, das bandas, e além de continuar tocando na igreja, né? Como eu havia dito. A igreja sempre foi meu ponto forte, então quase todo domingo eu estava lá. Quase todo domingo eu estava tocando, né? E foi lá também que eu comecei a aprender a tocar violão. Porque via-se uma necessidade muito grande de tocar violão. Porque tinha um outro senhor sanfoneiro que acompanhava a gente lá na missa. Mas violonista só tinha um. Então, como tinha um violão parado aqui em casa, que era da minha mãe não usou, eu já tinha uma noção da baixaria da sanfona. Porque a baixaria de sanfona é a mesma funcionalidade do violão, né? De acompanhamento, enfim. Daí, para tocar era mais fácil. Então eu aprendi a fazer os acordes e, para mim, eu bem dizer, aprendi a tocar violão em uma semana, sabe? Aprendi a fazer os acordes, comecei a tocar e treinar cada vez mais. E comecei a tocar violão também. Nas missas do Divino, mais na igreja, né? Mas, infelizmente, o professor Guazelli, ele se mudou para o Mato Grosso. E eu fiquei 1 ou 2 anos ausente de professor, né? Eu não queria tocar ter aulas com outros professores por conta de gostar muito dele, né? Do professor Guazelli. Eu achava ele o mais diferente, o melhor, na verdade, né? E fiquei parado, resolvi por bem ficar parado. Até que um dia eu escutei um anúncio do Conservatório de Tatuí, que abriria um novo curso para acordeon, coisa que era inexistente, né? Não era comum. O professor Braudia Vidili tinha aberto esse curso. Então, logo corri para fazer a inscrição, né? Não pensei 2 vezes, não pestanejei, né? Fui lá, fiz minha inscrição e fiquei torcendo para minha inscrição ser deferida, né? Porque imagine, para mim, tá no maior conservatório da América Latina, seria a realização de mais um sonho, né? Olha como minha vida foi fluindo, né? No quesito arte, no quesito música. E daí, graças a Deus, a inscrição deu deferida e fui eu tocar no dia da prova, né? Tava bem apreensivo, tava
sabe? Tava, assim, pasma com tudo aquilo. Tava encantado com o conservatório, com a estrutura, que era muito legal, uma estrutura muito, muito bacana, né? E fui eu lá. Naquela missão quase impossível, porque era uma vaga para 25, então minhas chances eram mínimas. Mas eu acreditava muito no meu potencial, porque eu sabia da minha dedicação, do meu estudo, né? Mesmo tendo sanfoneiros muito melhores que eu estava pronto e dedicado a ficar com aquela vaga de qualquer jeito. Então, eu fiquei assim, esperando a prova, parecia cena de filme. Os dois professores na bancada e a gente tendo que se apresentar no meio do palco. Daí até que chegou a minha vez. Toquei duas peças, uma música chamada Amor Distante e um valseado Saudades do Matão. E graças a Deus consegui ser aprovado nessa missão, né? Recebi o anúncio da minha aprovação com muita alegria, sabe? Mais um sonho tinha se realizado na minha vida. E daí comecei as aulas, o professor Braulio Vigili deu muito apoio para mim. Me deu, sabe, uma outra percepção da música. Eu comecei a ver mais música erudita, músicas internacionais como tango, músicas russas, enfim. Algo diferente do que eu tocava, porque eu tocava mais sertanejo, eu tocava músicas regionais, sabe? Músicas brasileiras. Até mesmo algumas peças de MPB eu comecei a desenvolver com a sanfona, músicas do Luiz Gonzaga, do Dominguinhos, que era alguma coisa bem diferente do que eu fazia, né? E no conservatório eu tive a oportunidade de ter várias apresentações também, apresentações de final de ano com meus colegas alunos, a gente desenvolveu muita peça. E eu acho que a grande apresentação, grande curso que a gente teve lá foi a presença do professor Fernando Ávila, né? É gaúcho, era um dos professores mais renomados fora do Brasil, de acordeon, né? Então ele teve a disponibilidade de ir lá com a gente e dar como que eu posso dizer, dar um home class, né, pra gente, como eu havia dito, né. Foi, acho que uma das maiores sensações da minha vida, né, ser elogiado pelo professor Fernando Ávila, eu acho que foi, assim, um dos grandes pontos do conservatório, né. Daí, nesse meio tempo, eu acabei criando um trio sertanejo, né, chamava Trio Alves Sertanejo. Eu e mais dois colegas nos conhecemos. Sim, um já tinha algum conhecimento e o outro eu acabei conhecendo numa festa da igreja. E a gente começou a cantar, a gente começou a brincar de música e saiu bonito. E a gente oficializou a formação desse trio. Tá ativo até hoje, apesar da pandemia ter dado uma trégua, a gente vira e mexe faz um ou outro showzinho, né? Mas graças a Deus seguimos firme. E em 2019 eu fui ter contato com a orquestra de viola Zé Franco. Outro grande marco na minha vida musical, né? Eu estava tocando com a Banda Real numa quermesse aqui da igreja, do bairro do Éden, né? Na verdade na Chácara do Idoso, né? Que foi esse evento. E a orquestra foi convidada para estar lá, prestigiando e dando o ânimo para a festa do idoso, né? E eu vi aquilo e fiquei encantado, porque eu nunca tinha visto uma orquestra pessoalmente. E eu tenho outra relação muito legal com a viola, né? Era outro instrumento que eu tinha muita curiosidade de aprender. Era um outro instrumento que eu tinha esse desejo, né? Poxa, eu via as pessoas ponteando e falava, caramba, é um instrumento muito difícil. Então, aquilo me aguçava, né? E meu tio acabou dando de presente uma viola para mim que estava parada aqui em casa. Eu ponteava, fazia alguma coisa, fazia base, mas nada tão oficial. Até que eu conheci a orquestra. Um amigo meu, José Silva, amigo de longa data, foi aprovado na orquestra e ele começou a tocar com eles. E num dia ou outro eu fui prestigiar, né, a apresentação e eles falaram para mim tocar um pouquinho. Eu já tinha uma noção da viola e graças a Deus fui aprovado também, né. Eles me convidaram para estar participando e estou firme e forte até hoje. Fizemos muitas apresentações aqui em Sorocaba, somos muito valorizados. Aqui vai um agradecimento também à Secretaria da Cultura, né, pela valorização da orquestra. A gente tocou em vários eventos de cavalos, na Praça dos Espanhóis. Bastante evento a gente foi fazer já com a orquestra. Eventos grandes com muito público. Daí veio a pandemia em 2020. Esse fato tão triste, algo que acabou estagnando minha carreira, porque eu
estava numa ascensão muito boa, com bandas, com o meu trio, com algumas duplas que eu conhecia aqui também. Tinha show, bem dizer, quase todo final de semana. Também tocava na missa, tinha bastante coisa legal que eu fazia. E acabou estagnando tudo. Estagnou os shows, estagnou a orquestra, estagnou a igreja, até o conservatório, né, onde eu estava estudando e me aprimorando, acabou ficando home office, né, que prejudicou muito meu conhecimento. Apesar de tentar dar o meu máximo, não é a mesma coisa que presencial, né. O conservatório é muito visual, é muita prática, né, e em casa já fica mais complicado, mas não falta determinação da minha parte para continuar aprendendo. Mas, nessa pandemia, venho agradecer também mais uma vez a Lei Aldir Blanc pelo auxílio, porque eu que vivia da música tive muita dificuldade. Tive que partir para outros meios informais, né, para conseguir alguma renda para complementar aqui em casa. E nessa pandemia, um outro fato muito curioso, eu conheci a dupla Jacó Filho e Jacózito, uma das duplas marcas aí do sertanejo, filhos da dupla Jacó e Jacózinho, né? Consegui fazer várias apresentações com ele, com o Jacózito principalmente tive uma grande amizade. Fomos na TV Aparecida, fomos em outras emissoras, Ribeirão Preto, várias viagens, algo que foi muito marcante para mim, porque eu não conhecia essa parte de televisão, de estar por trás, assim, vendo a gravação do programa, participar assim oficialmente de uma apresentação na telona, né? E seguimos nessa, né? Seguimos firme no sonho de que tudo isso possa acabar. Graças a Deus já estou vacinado, minha família já está toda vacinada. E mais uma vez vim agradecer a Lei Aldir Blanc pelo auxílio, por esse dinheiro que foi muito válido. Foi muito bem-vindo aqui em casa, porque complementou muito a nossa renda e ajudou muito, muito, muito mesmo aqui em casa. Deus abençoe todos vocês. Aqui vai um ressalvo, um agradecimento à Prefeitura, ao Governo Federal, à Secretaria da Cultura, ao Ministério da Cultura pela disponibilização dessa verba. Obrigado mesmo. Vai um abraço do João Paulo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.